sempre costumo dizer. Para nós é sempre, né, um prazer, uma alegria poder estar aqui dialogando com todos vocês. E dentro daquela proposta nossa, né, de terça-feira, são as conversas de terreiro, a gente vai, dentro das nossas limitações, abordar alguns aspectos dentro daquilo que nos comprometemos nesse ciclo de 2018. Só lembrando que a proposta que fizemos para esse ano é falar sobre os 10 princípios. Só que em vez da gente falar do abstrato para o mais concreto, nós vamos falar do mais concreto para o abstrato. Falamos no último encontro que é necessário, né, que a gente dê aqui a vocês alguns conceitos iniciais para que facilite a nossa compreensão a respeito desses princípios. Até porque nos comprometemos em abordar esses princípios sempre naquela perspectiva, né, das linguagens androgônica, cosmogônica e teogônica. Isso, óbvio, evidentemente, que é em respeito, né, aos graus conscienciais das pessoas que frequentam a nossa casa. Nem todos estão capacitados aí a nos ouvir falando aí, não que a gente domine isso, falando aí sobre os aspectos teogônicos, que está mais relacionado à divindade. Então vamos abordar, sim, né, esses princípios, e dentro do possível a gente vai lançando, né, alguns fundamentos para que vá ganhando corpo, né, as nossas discussões doutrinárias. Lembrando sempre, né, que o nosso rito de terça-feira tem um escopo inicial que é fazer com que a gente amplie, né, o grau de compreensão a respeito da doutrina esotérica de Umbanda. Lógico que vamos dar aqui alguns conceitos que talvez não sejam utilizados em outros templos, né, que não são considerados de Umbanda esotérica. Então, antecipadamente, a gente já pede desculpa, né, àqueles que eu sei que nos acompanham aí através das mídias eletrônicas. Nossa intenção não é ser o Senhor da verdade, mas pelo menos dentro daquilo que nos comprometemos, que é esclarecer a comunidade, em especial essa que frequenta o OEA, a gente ir abordando esses assuntos com aquela ideia inicial que acabamos aqui de dizer, que é engrandecer o saber e a compreensão espiritual de todos vocês. Bom, quando nós falamos em princípios sagrados da Umbanda, a primeira coisa que eu queria deixar registrado é que a gente nunca deve entender que esses princípios são dogmas, nem axiomas. O que é dogma? O que é axioma? Dogmas é aquilo que você conceitua, define e não aceita mudança. Axioma é aquilo que a gente aceita, mas dada a nossa compreensão humana, a gente quase sempre leva, né, pelos aspectos da divindade, algo que está muito acima da nossa compreensão. Então a gente diz que isso é um axioma, sem entrar nos conceitos da epistemologia das palavras, tá? E para falar dos princípios, dentro dessa perspectiva que nós estamos dando a vocês, outro aspecto importante, é sempre bom lembrar, isso faz parte da escola a qual nós somos filiados, que a nossa tradição é eterna e contínua mudança. Então não existe para nós, doutrinariamente, nada estático. Então tudo vai ganhando corpo. À medida que nós vamos ampliando a nossa compreensão a respeito da doutrina, ainda que com essa visão esotérica, nós vamos ressignificando conceitos. Veja que eu estou falando ressignificando conceitos, não estou falando em definições. São diferentes, conceitos e definições são diferentes. Ressignificar conceitos é adaptá-los dentro da contemporaneidade humana. Então nós vamos trazendo os conceitos, ainda que tenha sido preconizado lá há mais de 50, 60 anos pelo Oldrofeus da Mata e Silva, fundador da Umbanda Esotérica, ressignificado pela continuidade da vertente pelo mestre Apiaga. Nós, como discípulos dessa vertente, nós vamos adaptar o nosso linguajar dentro daquilo que é plausível de ser adotado aqui, nesse santuário, nesse tempo. Então, pode ser que alguns dos que nos ouvem, nos escutam, entendam que os conceitos adotados naquela outra casa de Umbanda Esotérica sejam diferentes. Aí eu queria deixar bastante claro, né, que o mentor que dirige o OEA chama-se Mestre Aranianã. E esse doutor da espiritualidade de Umbanda, que nos ministra as lições aqui, entende, né, que essas ressignificações são importantes para que a gente vá avançando no tempo e espaço. Por que isso? Porque a nossa compreensão da que a gente chama de epistemologia ou conhecimento esotérico, ele está linkado, ele está
ao mesmo tempo vinculado ao nosso crescimento evolutivo. Por isso que na Umbanda esotérica o processo evolutivo nos vincula à iniciação. E aí existe uma vinculação que é templária, já falamos aqui, e uma vinculação que é extra-templo. Todos aqueles que têm compromisso com a mediunidade, como eu estou aqui de branco, nós temos um vínculo de responsabilidade mediúnica, que talvez não se amolda à grande maioria de vocês que frequentam nossa casa. Então existe um processo que é iniciático templário e um processo que é iniciático exotérico. Ou seja, esse mesmo conhecimento ele é decodificado, é retraduzido e aí sim compartilhado com vocês. Através de quem? Dos ancestrais. E quem são para nós os ancestrais? A criança, o caboclo, o pai velho e o Exu. Ah, mas você acabou de falar que não se aceita dogma, então não pode manifestar outros espíritos na Umbanda? Pode. Só que dentro da nossa metodologia de trabalho, os arquétipos autorizados a se manifestar no terreiro, segundo a determinação do mentor que nos dirige, é a criança, o caboclo, o pai velho. Pode sim, o marinheiro, o boiadeiro, o jagunceiro e outros nomes que eles queiram dar? Pode. Desde que venha pré-ordenado por um desses mentores, seja ele criança, caboclo, pai velho ou Exu. Mais para frente nós vamos conseguir ampliar essa compreensão. Quando nós falamos em princípio, eu até fiz uma colinha aqui por gentileza, para ficar mais fácil para vocês nos acompanhar, para que a gente consiga ter uma metodologia concatenada e vocês vão conseguir nos acompanhar. Ano passado, provavelmente vocês viram que eu disponibilizei esse documento, que é um resumo bem simples dos 10 princípios. São 10 princípios que podem ser abordados nas 3 linguagens que eu acabei de dizer. Se nós estivéssemos aqui abordando os aspectos mais abstratos, para até chegar no mais denso, que é o princípio, a gente estaria começando falando da divindade. Mas eu acho que não é proveitoso nesse momento. Então nós vamos começar do 10º, né, que fala que é o retorno à essência. Porque ano passado nós falamos continuamente sobre o processo evolutivo dentro da perspectiva evolutiva, do processo evolutivo. Foi o que nós mais falamos aqui ano passado. Então isso vai facilitar muito a compreensão de vocês. Mas o que eu gostaria de pedir a vocês? Como isso aqui vai ficar, esse documento vai ficar disponível na loja, depois todos vocês podem ter acesso. Fica mais fácil de vocês irem aí acompanhando à medida que a gente for ampliando os nossos diálogos. Lógico que cada vez que falarmos sobre um princípio, nós vamos aí trazer as linguagens, né, que eu acabei aqui de dizer. O 10º princípio está aqui. O retorno à essência, à fonte original, nossos genitores, virginais divinos. Está falando dos orixás, está dizendo que nós, para retornarmos à nossa casa de origem, nós temos que buscar a nossa essência. Quando nós falamos de processo evolutivo, e dissemos aqui que ano passado nós exploramos bastante essa temática, vocês vão se lembrar que nós falamos de 3 palavrinhas essenciais para a compreensão do processo evolutivo. Nós dissemos que era necessário a gente apreender e compreender. E por que abordamos essas 3 palavras na concepção da busca da doutrina ou na incorporação de valores segundo a ótica da Umbanda esotérica? E aí, na ocasião, falamos, né, que o aprender é ter acesso ao conhecimento. Então, a palavra simples, aprender, sem dois é aprender. Ou seja, trazer para si, ter acesso à informação. Então, como a Umbanda é uma doutrina de convergência, todo o nosso conhecimento pode ser buscado em outras vertentes religiosas, científicas, artísticas e filosóficas. Então nós, como umbandistas esotéricos, nós não desprezamos conhecimento nenhum. Mas aí existe um ponto que é muito importante, porque quando falamos buscar nessa concepção de aprender, ou seja, trazer de fora para dentro, ou seja, entender que esse conhecimento ele precisa ser assimilado pelo processo da racionalidade, nós precisamos entender que a Umbanda é uma doutrina de convergência. E aí nós aprendemos ano passado que convergência para nós é sinônimo de sagrado. Então, quando nós falamos que nós podemos buscar fontes de informação ou conhecimento, seja na ciência, na filosofia, na arte ou na religião, nós estamos evidenciando que o sagrado será para nós sempre um ponto de referência. Então, se aquela ciência fala de aspecto que é sagrado, serve para nós, no aspecto da convergência como umbandista esotérico.
Se a filosofia pregada seja pelos irmãos kardecistas, pelos irmãos católicos, pelos irmãos candomblecistas, hinduístas, shintoístas, não importa a vertente. Se o aspecto evidenciado lá é o sagrado, aquela filosofia serve comparativamente para nós, para que a gente possa aprimorar valores. E assim é com a arte, assim é com a própria religião. Então, quando falamos em convergência de saberes, nessa primeira perspectiva que é o aprender, o sagrado tem que ser referência para nós. Porque o sagrado valoriza todos os aspectos que a gente poderia chamar de verdade, não necessariamente realidade. Estão me acompanhando? Muito bem. Então, se esse aprender é ter acesso a essas informações, entra um segundo aspecto, que é o apreender. O primeiro é aprender, eu tenho acesso à informação, ao conhecimento. O apreender, eu pego essa informação e sinto o sabor dela, se ela serve ou não para mim. Muito parecido com aquilo que Jesus ensinou: conhecereis as árvores pelo fruto. Ou, mais propriamente dizendo na nossa concepção, que é a mediunidade, testai todo o espírito para ver se eles procedem de Deus. Então, a gente precisa conhecer o sabor, não basta ser só um acumulador de informação. Então, o aprender nos permite ter acesso a essas informações. E hoje, no processo de globalização, com a rede mundial de computadores, nós podemos ter acesso a tudo que nós quisermos. Só que nós precisamos ter o bom senso de fazer a seleção daquilo que nos serve ou não. Para que a gente consiga fazer, a gente precisa sentir o sabor. Isso faz bem? Isso é interessante eu buscar dentro do que preconizam antes até. Por isso eu dei 2 exemplos simples aqui para que vocês possam refletir sobre o peso dessa palavra apreender. E aí nós vamos para outra palavra, que é o compreender, que é objetivar um conhecimento abstrato numa prática efetiva. Então não adianta a gente falar que é religioso, não adianta a gente falar que é expert em todas as filosofias do mundo, se a gente não consegue pegar esse conhecimento, sentir o sabor dele, que é o processo da iniciação, e trazer para a materialidade, para a objetividade. E aí entra um dos princípios preconizados pela nossa casa, que é a caridade. Aí vocês vão agora compreender porque caridade para nós é sinônimo de esclarecimento espiritual. Porque nos remete à iniciação. E quando nos remete à iniciação, nós temos 3 aspectos que devem ser observados. Prestem bastante atenção nisso que eu vou dizer. 3 aspectos. Nós aprendemos que a iniciação tem um primeiro estágio, que é o autoconhecimento. Tem um segundo estágio, que é o conhecimento de si mesmo com as outras consciências, que é algo mais amplo. Sai da individualidade e vai para o coletivo. E tem um terceiro estágio, que a gente, já imbuídos dessa iniciação, que é o autoconhecimento individual, e desse compartilhar com o outro, que é junto da sociedade, a gente começa a ter acesso à iniciação teogônica, que é ter acesso à divindade. E a gente começa a despertar a nossa centelha divina, o nosso ser sagrado. E aí nós começamos a sofrer um processo de mudança. Deixamos de ser aquele homem velho, aquela mulher velha, para se tornar, no sentido iniciático, uma pessoa renovada, espiritualmente. Então, buscar o processo evolutivo é trilhar, né, esse caminho. E que caminho é esse dentro da concepção da Umbanda esotérica? É a doutrina desse caminho, que é uma reforma mental, uma reforma emocional e também uma reforma prática. Aí sim, é a efetividade, é pegar o que é abstrato e se transformar em objetivo. Muito bem? Estão acompanhando? Então vejam bem, quando falamos que o 10º princípio é resgatar ou voltar à essência, está apontando para nós que o processo evolutivo é a valorização dos aspectos espirituais em detrimento dos aspectos humanos. Também falamos muito disso aqui ano passado. Então, o resgate a essa essência é a conexão nossa com os nossos genitores divinos. E quem são esses genitores divinos? Aí precisa ficar bastante claro para vocês. Os nossos genitores divinos são os senhores da luz. São os orixás, que por hierarquia são representação da divindade, que trabalham de forma una. Então nós temos uma consciência una, que
deflagra o seu poder evolutivo sobre 7 outros grandes espíritos. São esses senhores que nós chamamos de orixá. E toda hierarquia que se manifesta na Umbanda são os ancestrais, arquétipos que na vestimenta astral da criança, do caboclo, do pai velho, do Exu, tem autorização para vir aqui nos ministrar as aulas no dia a dia de conversa e terreiro. Então, os ritos de sábado, que é o nosso encontro com os ancestrais ilustres, que é com essas crianças, esses caboclos, esses pais velhos e esses Exus, é onde nós temos acesso ao saber deles, por transmissão hierárquica. Cada vez que nós bebemos nessa fonte de informação, nós utilizamos o aprender, temos acesso à informação, ao conhecimento. Temos a oportunidade de sentir o sabor desse conhecimento, mas somos chamados à responsabilidade de colocar em prática o que aprendemos. Automaticamente nós vamos passando por um processo de reforma íntima, que quer dizer, é sinônimo de ampliação de consciência. Então, ampliar a consciência é resgatar o nosso estado natural. Porque o estado que nós nos encontramos agora encarnados, ele é antinatural. Do ponto de vista espiritual. É natural no campo substancial. Lembrando sempre que nós éramos essência, criamos uma existência para manifestar uma substância. Então a essência gera a existência que comanda a substância. O espírito, essência, manifesta tanto no mundo astral como no mundo material, mas na corporidade, na manifestação humana, ele objetiva. E aí ele substancia. Aí tem aquele conceito que falamos aqui várias vezes no ano passado. Eu sou espírito, eu não sou espírito. O corpo é só uma expressão substancial do meu poder de manifestação. Ok? Eu acho que eu dei muita informação para hoje. Eu anotei aqui alguns pontos que eu vou voltar na semana que vem, mas eu queria que vocês guardassem tudo que eu falei hoje para que a gente possa retomar a conversa na próxima vez. Um bom rito a todos vocês. Reflitam, né, sobre tudo que eu acabei de. Eu vou disponibilizar, tá, o documento na loja, todos vocês podem ter acesso. Muito obrigado, Sarah.